Governo divulgou o resultado do Enem e a criação de uma bolsa para estudantes do ensino médio não abandonarem os estudos. Acidentes nas estradas brasileiras ficaram mais violentos nos últimos 15 anos. Mais 3 municípios do Rio declararam situação de emergência enquanto voluntários usam barcos para socorrer as pessoas. Novo alerta no Fórum Econômico Mundial foi de que a inteligência artificial vai ameaçar 40% dos empregos no mundo. Assinantes de plataformas de streaming devem ficar atentos para não cair no golpe da renovação do contrato sem autorização. Um dia depois da vitória nas primárias do Partido Republicano no estado de Iowa, ex-presidente Donald Trump vai a tribunal para ser julgado. OMS garante que o vício do cigarro está diminuindo aos poucos. E macacos ruivos voltam ao habitat natural em Parque de Santa Catarina. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governo reconheceu situação de emergência provocada pelas chuvas em mais de 3 municípios do Rio de Janeiro: Duque de Caxias, Mesquita e Nilópolis. Com isso, as prefeituras de 7 cidades podem preparar documentos e pedir habilitação ao recebimento de recursos para ações de emergência, como a compra de água potável, alimentos e combustível. Pelo menos 12 pessoas morreram no temporal que caiu sobre o estado no último fim de semana. As enchentes no Rio de Janeiro têm história. Quase 500 anos atrás, até o rei de Portugal, Dom João VI, ficou impressionado com tanta destruição e sofrimento do povo. Todo ano, a história se repete. Pancadas de chuva além do esperado causam destruição, mortes e perdas. Em 2024, foi a vez da Zona Norte e a Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. Por hora, mais de 10 pessoas não sobreviveram às correntezas causadas pelas chuvas. Mas esta situação se repete há séculos. Em 1575, apenas 10 anos depois da fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, uma chuva tão intensa chamou a atenção de Dom João VI e foi alvo de inquérito. A conclusão parece a mesma repetida por prefeitos, autoridades e especialistas até hoje: falta de conservação das valas e drenos pelos entulhos e presença de lixos dos mais variados tipos. Essa mesma história costuma acontecer até os dias de hoje. A maior enchente ocorreu em 1966, quando 250 pessoas morreram e mais de 50 mil ficaram desabrigadas. As chuvas transbordaram rios e alargaram as cidades durante 5 dias de temporal. O tempo passou, mas nada mudou. Em 2010, a chuva provocou quase 100 mortes no Rio e o desabamento no Morro do Bumbara, em Niterói, causou a morte de 48 pessoas e 3 mil ficaram desabrigadas. No ano de 2022, foi a vez de Petrópolis, a cidade imperial, com mais de 230 pessoas mortas. No mesmo ano, as chuvas também causaram mortes em Paraty e Angra dos Reis. E em 2024, a história se repete. Desta vez na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, onde mais de 10 pessoas morreram em consequência do temporal do último fim de semana. Estima-se que o número de desalojados e desabrigados chegue a 600 em todos os municípios. A empatia e o amor ao próximo movimentou voluntários mais uma vez. Eles usam estruturas de plástico para levar água potável e quentinhas de alimentos a moradores atingidos por enchentes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A cada nova tragédia, a mobilização de políticos é praticamente imediata. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Governo Federal vai instalar um escritório de emergência na Baixada Fluminense, no estado do Rio, em razão da gravidade das chuvas que afetaram a região e que podem voltar nos próximos dias. Agora, a população segue aguardando as previsões do tempo e torcendo para dias de paz.
Uma equipe ministerial do governo federal foi ao Rio de Janeiro nesta terça-feira e se reuniu com o governador Cláudio Castro. A comitiva do governo federal, liderada pelo ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, visitou as áreas atingidas pelas chuvas no Rio de Janeiro e se reuniu com o governador Cláudio Castro, além dos prefeitos das cidades afetadas. O encontro foi no Palácio da Guanabara e teve o objetivo de ouvir as demandas dos gestores. O governo do Rio de Janeiro busca, junto ao governo federal, a liberação de 730 milhões de reais do novo PAC para o projeto de controle de inundações e recuperação ambiental das bacias do rio Iguaçu-Botas e Sarapuí. Valdez Góes afirmou que o governo federal prestará todo o apoio na assistência humanitária e reconstrução do patrimônio e destacou que, se os recursos previstos não forem suficientes, o governo poderá editar medidas provisórias para atender a demanda. O ministro também garantiu rapidez na aprovação dos planos de emergência enviados pelos municípios. E para agilizar esse trabalho e garantir que as prefeituras não cometam erros técnicos na elaboração dos pedidos, uma equipe do Ministério ficará no Rio de Janeiro à disposição das prefeituras. O que nós fizemos aqui, sob a liderança do governador Cláudio Castro, foi ouvirmos os prefeitos. A gente já vinha falando com eles, o presidente Lula mesmo ligou para vários. Eu, desde domingo, falando com o governador e com os demais prefeitos. Estamos já hoje quase que concluindo todo o reconhecimento das situações de emergências, que elas são individuais. Até a hora que nós começamos a reunião, já tinham 12 municípios que já tinham entrado no sistema e a gente já está fazendo sumariamente, publicando em Diário Oficial extraordinário do governo federal. E estamos agora unidos, governo federal, estadual e municipais, para os planos de ajuda humanitária de restabelecimento e reconstrução. Vamos ficar com técnicos aqui lá na Baixada Fluminense, a partir de hoje, assessorando as prefeituras. São 2 técnicos especialistas em planos, porque essas dúvidas elas são tiradas muito rápido. Reúne os coordenadores de defesa civil, que trabalham os planos, e eles tiram as dúvidas ali. E, se for preciso, reforça virtualmente com mais alguns especialistas, senão, pela experiência que nós temos, isso resolve. Tá? Quantos sejam necessários, a gente reforça. Quando chegar a hora da reconstrução, que já pode estar começando, uma ponte, aí precisa agregar engenheiros, a gente agrega. Então, a gente emprega o que for necessário. A orientação do presidente, a gente está organizado na transversalidade para empregar o que for necessário. Só que essa necessidade ela é identificada aqui em loco, ouvindo o prefeito, ouvindo o governador. Eles vão manifestando a necessidade, a gente vai recepcionando e empregando. Precisa botar equipamento, precisa mobilizar helicóptero, precisa mobilizar mais recursos humanos, tecnológicos, e a gente vai empregando. A gente não bota isso assim sem um acerto, um planejamento, porque você pode estar botando apoio onde às vezes não precisa e faltando no outro. Então é bom que essa sinergia entre Estado, município e União, ela seja em tempo permanente, que a gente vai acertando mais rapidamente as entregas também para atender a sociedade. Caiu o número de acidentes nas estradas brasileiras, mas a proporção de mortes nos últimos 15 anos aumentou 50%. Os dados foram revelados hoje pela Abramet, a Agência Brasileira de Medicina do Tráfego. Em 2017, foram registrados quase 128 mil acidentes. Uma pessoa morria a cada 19 batidas. No ano passado, foram pouco mais de 64 mil colisões, mas a proporção foi de uma morte a cada 12 batidas. Era para ser bem menos. Segundo o levantamento da Abramet, o que está acontecendo é que as colisões são mais violentas. Primeiro, pela desatenção dos motoristas, segundo, pela imprudência do excesso de velocidade ou da utilização de drogas, como o álcool. Sem contar a falta de habilidade de alguns motoristas que trafegam por algumas estradas brasileiras que estão em boas condições, ou melhor, que não estão em boas condições, e da redução do efetivo da Polícia Rodoviária Federal. O Código de Trânsito sofreu alterações e muitas pessoas não se atualizaram para entender melhor os riscos de dirigir na estrada.
85% dos acidentes aéreos da última década aconteceram por falha humana. O estado de São Paulo lidera o ranking com o maior número de ocorrências. O ano de 2024 começou com diversos acidentes aéreos. No interior de São Paulo, o piloto Sérgio Roberto Alonso, de 74 anos, morreu após o planador que pilotava cair entre Lençóis Paulistas e Areiópolis. No dia 2 de janeiro, um helicóptero com 4 pessoas caiu em Capitólio, Minas Gerais. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas e foram levadas a um hospital. O grupo começava um passeio sobre o Lago de Furnas quando o helicóptero caiu logo depois da decolagem. No mesmo dia, outro helicóptero caiu em Bela Vista do Maranhão, no estado do Maranhão. O piloto José Rondinelli Rodrigues era o único tripulante e morreu. E o caso mais emblemático deste início de ano foi a busca por um helicóptero que estava desaparecido em São Paulo desde o dia 31 de dezembro. As 4 pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram. O voo saiu do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, e iria para Ilhabela, no litoral norte. De acordo com dados da Associação Brasileira de Manutenção Aeronáutica, 85% dos acidentes aéreos ocorridos entre 2013 e 2023 foram causados por falha humana. Os dados ainda não incluem os acidentes deste ano, mas chamam a atenção por fatores em comum: os erros humanos. Na última década, aconteceram 191 acidentes com helicópteros. Destes, em 62 casos, o piloto perdeu o controle da aeronave e, em 24 casos, o piloto colidiu com algum tipo de obstáculo. Dentro do fator humano estão englobados tanto o desempenho técnico humano como aspectos psicológicos. Nessas ocorrências, 47% foram atribuídas ao desempenho técnico humano no período, como julgamento de pilotagem, aplicação de comandos, indisciplina de voo, pouca experiência do piloto e manutenção da aeronave. Aspectos psicológicos aparecem na sequência e correspondem a 31% dos acidentes, categoria na qual estão incluídas questões como processo decisório do piloto e capacitação e treinamento. E a seguir, novo alerta no Fórum Econômico Mundial foi de que a inteligência artificial vai ameaçar 40% dos empregos no mundo. E ainda, assinantes de plataformas de streamings devem ficar atentos para não cair no golpe da renovação do contrato sem autorização. Se você utiliza as plataformas de filmes por assinatura, é bom ficar atento. As cobranças automáticas feitas após o período de experiência trazem muita dor de cabeça aos consumidores. É preciso ficar atento para não cair em uma cilada. Hoje em dia, a população encontra diversas formas de lazer e o mais comum tem sido as plataformas de filmes e séries por assinatura. Contudo, o que pode ser bom, às vezes traz uma dor de cabeça desnecessária. Essas plataformas oferecem diversas regalias aos consumidores, como testes gratuitos, promoções e modelos de experiência. E condições como essas acabam por atrair o público para uma armadilha. Infelizmente eu sofri, foi o motivo que eu cancelei uma das plataformas que eu utilizava. Houve uma cobrança indevida e eu já tinha cancelado, inclusive. Eu entrei em contato com eles, eles não quiseram retornar o valor para minha conta. E depois de muita insistência que eu consegui cancelar de fato. Eles avisavam que dava o tempo de 30 dias ou 7 dias e realmente esse período ficava de graça. Só que quando chegava para cobrar, via meio que sem aviso, sabe? Vinha direto a cobrança. Eu tinha uma conta no meu nome e uma conta no nome da minha mãe.
E era o mesmo e-mail. Aí eles fizeram a cobrança aí eu cancelei a minha conta e minha mãe continuou usando, mas aí eu também fiz o cancelamento e mesmo assim eles fizeram duplicidade de valor. Aí eu fiz o cancelamento por conta disso, mas eles fizeram o estorno do valor porque foi o erro deles, né? Mas em alguns casos, o consumidor até aceita essa cobrança automática, já que se torna cômodo poder utilizar a plataforma sem se preocupar com o compromisso de pagar a conta ou o boleto. Foi estranho, achei esquisito no mínimo, né? Só que pra mim foi tranquilo, não foi tipo algo que ia me dar uma grande dor de cabeça, sabe? Porque eu gosto da plataforma, gosto de usá-la, então pra mim foi tranquilo, mas achei estranho. No caso dos streamings, nem tudo são flores. O Código de Defesa do Consumidor indica que a renovação automática do contrato é proibida, principalmente quando não existe o consentimento do consumidor. Para garantirem as melhores ofertas, as plataformas pedem os dados pessoais e até mesmo o cartão de crédito do consumidor. Ao final do prazo de experiência, muitas vezes a cobrança é automática. Então é bom ficar atento. Sempre que for efetuar o contrato com algum streaming, não se esqueça de ler os termos de uso. E caso não deseje mais aquela plataforma, efetue o cancelamento. O preço dos aluguéis disparou. No ano passado, o aumento médio nas 25 cidades pesquisadas pelo índice Fipesap da Universidade de São Paulo foi de 16%, o triplo da inflação. Mas em capitais como Goiânia, a alta passou dos 37%. Foi o 6º ano seguido que os indicadores do custo de vida ficaram longe dos contratos de locação. Apenas durante a Covid aconteceu uma folga dos donos de imóveis, mas depois da volta ao trabalho presencial, que aumentou a renda, voltaram os reajustes generosos. Os imóveis de apenas um dormitório foram os que mais subiram. No mercado financeiro, os investidores estão no aguardo de novos dados econômicos na China e repercutiram avaliar a temporada de balanços corporativos do 4º trimestre de 2023 nos Estados Unidos. Novas tensões envolvendo a maior economia do mundo ainda pesaram sobre os negócios, depois de o Irã atacar com mísseis as proximidades do consulado americano no Iraque. Sinais sobre os próximos passos nas taxas de juros norte-americanas pelo Banco Central dos Estados Unidos também ficaram no radar. Com isso, o dólar fechou em forte alta, de 1,22%, cotado em R$ 4,92 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em forte queda, de 1,69%, aos 129.294 pontos. De acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE, o setor de serviços brasileiro registrou alta em novembro. O volume de serviços teve um crescimento de 0,4% na comparação com o mês anterior, depois de acumular perdas nos 3 meses anteriores. Segundo a pesquisa mensal de serviços do IBGE, o show da cantora americana Taylor Swift foi um dos fatores que ajudou no crescimento do setor. A última vez que o índice havia ficado positivo foi em julho de 2023, quando o volume avançou 0,7%. Desde então, o setor acumulava queda até outubro. A entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 já tem data definida. A Receita Federal vai começar a receber os documentos em 15 de março. No calendário elaborado pela Receita Federal, consta que a declaração do IR Pessoa Física de 2024, ano base 2023, deve ser entregue até 31 de maio. Os contribuintes vão ter 2 meses e meio para cumprir a obrigação perante o fisco. São obrigados a entregar a declaração aqueles que receberam rendimentos tributáveis superiores a 2 salários mínimos por mês, um total de R$ 28.559 no ano de 2023. Outras regras ainda serão anunciadas pela Receita até fevereiro. Um levantamento feito por um aplicativo para a contratação de serviços do Brasil mostrou que a busca por atendimento remoto de psicólogos e psicanalistas teve um crescimento significativo nos últimos anos.
A busca pelos profissionais de forma online começou a ganhar visibilidade e preferência no ano de 2021, período de pandemia. Embora tenha havido uma queda temporária em alguns trimestres, o atendimento presencial tenha se recuperado parcialmente, atualmente as modalidades praticamente se equipararam na preferência dos clientes, com a remota representando 65% das escolhas. No que diz respeito à modalidade de atendimento por psicanalista, observa-se uma clara preferência pelo formato online. Desde a implantação do atendimento remoto pelo Jet Ninjas, os números continuaram a crescer. Conforme análise, 61% das buscas na plataforma são para o formato remoto e 39% para o atendimento presencial. O Jet Ninjas observa que após a plataforma adotar a modalidade de atendimento remoto, se tornou essencial para muitos especialistas, ao proporcionar uma maneira segura aos pacientes de receber assistência sem exposição ao vírus. E mesmo após a pandemia, a tendência de realizar serviços e atendimentos online aumenta a cada dia, abrindo novas possibilidades tanto para profissionais quanto para clientes, já que as pessoas recebem assistência e suporte sem sair de casa, além de economizar tempo e esforço que seriam gastos com o deslocamento. A população NEM, formada pelos jovens de 18 a 24 anos que nem estudam e nem trabalham, poderia ter contribuído com 46 bilhões e 300 milhões de reais no PIB do Brasil de 2022. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estimou, através do cruzamento de dados da população jovem do IBGE com o salário médio de contratações do CAGED, que o impacto de cada R$1 da renda média dessa população acrescentaria R$1.600.000 na economia nacional. Quase metade dos empregos do mundo serão afetados pela inteligência artificial. O estudo do Fundo Monetário Internacional mostrou que uma parte dos profissionais pode até mesmo se beneficiar da tecnologia, mas grande parte será prejudicada e até mesmo substituída. O relatório do FMI mostrou que nas economias avançadas, cerca de 60% dos empregos poderão ser afetados pela inteligência artificial. Já naquelas que ainda estão em desenvolvimento ou nos países de baixa renda, a proporção é menor, cerca de 40%. Nessas regiões, as transformações vão demorar mais tempo para serem vistas. Mas isso não quer dizer que não vão acontecer. De todos os empregos que serão afetados pela IA, metade encontrará formas de se beneficiar com o uso e podendo até mesmo aumentar sua produtividade. Para a outra metade, as ferramentas vão executar tarefas que atualmente são realizadas por nós, seres humanos. Isso pode reduzir a demanda de trabalho, levando a salários ainda mais baixos e com poucas contratações. Alguns empregos podem até mesmo desaparecer. Vale lembrar que muitos países não possuem infraestrutura ou força de trabalho qualificada para aproveitar os benefícios da inteligência artificial. Os trabalhadores que possuem uma condição financeira estável poderão se especializar e aproveitar a IA. Com isso, aumentarão seu salário e sua produtividade. Já o cenário entre os mais pobres é diferente. Quem não conseguir acompanhar a ferramenta será deixado de lado e provavelmente trocado por uma máquina. As chances de uma agitação social também são grandes. Os trabalhadores mais jovens e com pouca experiência poderão aproveitar a tecnologia para aumentar sua produção, enquanto os trabalhadores mais velhos vão lutar para acompanhar os avanços. Ainda assim, segundo economistas do banco Goldman Sachs dos Estados Unidos, a estimativa é de que com a adoção total da inteligência artificial, o PIB mundial aumentará em cerca de 7% no período de 10 anos. De cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. Uma situação que pede disciplina para que o caso não se torne uma inadimplência. Por isso é bom ficar atento aos cursos que os bancos vão abrir a partir de julho sobre como lidar com as finanças. Quando o assunto é educação financeira, nós brasileiros deixamos um pouco a desejar. Muitas vezes, nos falta mesmo dinheiro, mas em outros, o empecilho é o tempo. Sincero, a correria do tempo não nos permite colocar em prática. O Jonathan costuma colocar tudo na ponta do lápis para ficar em dia com as finanças. Eu tento me programar, tentar assim, pesquisar a questão dos preços, a me programar, por exemplo, fazer uma viagem, quanto vai gastar, tentar economizar para a gente não passar apurado, né? Seja como for,
O fato é que a maioria da população está endividada. No Brasil, o índice chega a 60%. Em Campo Grande, por exemplo, são quase 200 mil pessoas. Mas a partir do segundo semestre, esses números podem começar a mudar. Isso porque os bancos terão de ensinar aos clientes sobre educação financeira, assunto que não tratamos há tempos. 20, 30 anos atrasados, porque o endividamento não é de agora. Então nós temos a taxa de juros do Brasil das maiores há mais de 40 anos, eu acompanho, então a gente vê que a taxa de juros, ela realmente é o principal fator de endividamento. A organização do orçamento funciona praticamente como um semáforo. Tem o verde, que é quando você tem uma reserva ainda para gastar, depois vem o amarelo. Nessa hora, acende um sinal de alerta. E o vermelho. Nessa hora, é hora de parar e repensar na sua situação financeira. Para o economista, o ideal é que esta educação comece já na infância. O Felipe já sabe bem o que quer. Guardou o troco da empada para uma futura compra. Guardar para mim juntar e comprar outros. Mas você vai comprar mais o quê? Comprar minha mochila para mim voltar à aula. E você já está juntando a grana já? Já a Kemily costuma ensinar para as filhas, Giovana e Brenda, de 2 e 5 anos, brincando de depositar moedinhas num cofrinho. Eu ensino elas a aprender, a primeira coisa, a economizar. E que primeiro a gente trabalha para depois conseguir o dinheirinho. Aí a gente vai lá, quando elas tá boazinha, a gente dá um agrado para elas e a gente tem um cofrinho que deixa separado para elas. E ainda hoje, o governo divulgou o resultado do Enem e a criação de uma bolsa para estudantes do ensino médio não abandonarem os estudos. E também, um dia depois da vitória nas primárias do Partido Republicano no estado de Iowa, ex-presidente Donald Trump vai a tribunal para ser julgado. O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado do Enem. Metade dos estudantes que concluíram o ensino médio fizeram a prova e 60 candidatos tiraram nota máxima na redação. 2.730.000 candidatos realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado. O número representa 68% dos inscritos. Os resultados individuais foram disponibilizados nesta terça-feira na página do participante. 60 candidatos tiraram nota máxima na redação, um número maior que na edição anterior, quando apenas 18 tiraram nota 1000. Embora o aumento no número de candidatos que tiveram excelente desempenho na redação seja de se comemorar, chama a atenção que apenas 4 candidatos que tiveram notas máximas são alunos da rede pública. Na edição do Enem realizada em 2023, também aumentou o número de concluintes do ensino médio que fizeram a prova. Ainda assim, apenas metade dos jovens que terminaram os estudos no ano passado participaram do Exame Nacional do Ensino Médio. Sem dar muitos detalhes, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o governo federal pretende pagar um incentivo financeiro para os estudantes do terceiro ano que fizerem o Enem. O ministro também anunciou que nos próximos dias será realizada uma pesquisa para tentar entender por que tem caído o interesse dos jovens pelo Enem. Nós vamos usar os e-mails das inscrições para fazer as perguntas relevantes sobre os motivos que levam alguns jovens a não comparecerem e outros jovens a não se inscreverem. E nós não temos, obviamente, os e-mails de inscrição de quem não se inscreveu, mas podemos perguntar àqueles que se inscreveram quais são as razões que eles veem para seus colegas de turma, não participarem. Não precisamos perguntar apenas das suas razões pessoais, mas a percepção que os estudantes do ensino médio têm sobre a participação no Enem. Então vamos fazer uma pesquisa que possa ser possível até o final de março, para a gente já poder utilizar essas ferramentas, esses dados para o Enem desse ano. E, se for necessário, fazer uma pesquisa maior depois, para que a gente possa tomar decisões futuras em relação a qualquer decisão em relação ao Enem. As notas do Enem podem ser utilizadas para ingressar em universidades públicas e privadas através do SISU, FIES ou ProUni. O FIES, Programa de Financiamento Estudantil, está passando por reformulação e deverá ser relançado em março.
As inscrições para o SISU são feitas exclusivamente pela internet entre os dias 22 e 25 de janeiro. Já o edital do ProUni será publicado na próxima quarta-feira. 1/4 dos cursos, 1/5 dos cursos são acessíveis a 50% a 60% dos estudantes que participaram do Enem. Não é uma competição para poucos. É a porta de acesso democrática e aberta a todos os brasileiros que concluem o ensino médio para o acesso à educação superior pública, o ProUni, o SISU. O Enem é uma política que garante equidade, que garante democratização no acesso. O presidente Lula sancionou hoje um projeto de lei que cria um programa de incentivo financeiro para estudantes de baixa renda. Aqueles que estiverem no ensino médio receberão um pagamento mensal, além de uma conta poupança, onde o saldo só poderá ser sacado depois que o curso for concluído. O objetivo é reduzir o número de jovens que estão abandonando a escola. Os valores ainda não foram definidos, mas a expectativa é de que os pagamentos comecem no mês de março. O acúmulo de lixo favorece não só mosquitos transmissores de doenças, como também animais peçonhentos, o que, claro, acaba colocando as pessoas em risco por causa dos ataques. Olha só como ainda está o dedão do Christian. O menino de 14 anos é autista. Ele estava ajudando a recolher a sujeira no quintal quando foi picado por uma aranha. Ele não reclamou nada na hora para mim. E à noite que ele reclamou de dor. E a gente achou que era batida, porque ficou roxo na hora, entendeu? E aí correu pro posto? A gente foi correr pro posto para ver o que tinha acontecido. Aí os médicos falaram, batida, normal, mas aí no domingo que foi feito mais detalhes, né? Exame de sangue e tudo, foi uma picada de aranha marrom. O Christian está tomando medicamentos e não quer mais nem saber de recolher o lixo sem proteção nas mãos. Segundo os especialistas, o que favorece o aparecimento de animais peçonhentos é justamente o lixo, seja dentro ou fora de casa. A veterinária e coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses explica que os animais peçonhentos têm hábitos noturnos. Tanto escorpião quanto aranha, eles têm hábitos noturnos durante o dia, que são os horários mais quentes, em locais mais sombreados, geralmente dentro das tubulações de canos de água, e à noite eles saem para se alimentar e ambos se alimentam de insetos. Então o horário que está mais fresquinho é o horário que eles saem para se alimentar. No ano passado, Campo Grande registrou aumento de 53% nas vítimas de picadas de aranha. 52 vítimas contra 34 do ano anterior. Já as picadas de escorpião diminuíram em 23%. Foram 931 em 2023 e 1.209 em 2022. Em caso de picada, a pessoa deve procurar o médico imediatamente. E para evitar o aparecimento de animais peçonhentos, aí vão algumas dicas. Deixar fechado, tampado os ralos das pias, dos chuveiros, né, dos banheiros, as grelhas dentro de casa, das varandas, colocar a tela embaixo. E é importantíssimo a gente lembrar, né, que esses animais aparecem, gostam de ficar em local que tem acúmulos de certos materiais de construção guardados, folhas que ficam no quintal daquelas árvores que a pessoa acaba deixando de limpar, também são propícios para acumular, né, e proliferar aranhas e escorpiões. A madrasta do Christian agora está mais esperta do que nunca. Cuidar do quintal, evitar contato com lixo direto, porque foi perigoso e está sendo perigoso. As vacinas contra a Covid salvaram a vida de 1.400.000 pessoas na Europa e parte da Ásia. Segundo o escritório regional da Organização Mundial da Saúde, desde o início da pandemia até o fim do ano passado, foram notificados quase 278 milhões de casos da doença em 53 países. Os imunizantes evitaram a morte de quem aceitou se prevenir. A maioria de quem sobreviveu à epidemia é formada por idosos. Após vencer as prévias do Partido Republicano em Iowa, o ex-presidente norte-americano Donald Trump compareceu ao Tribunal de Nova York para se defender pela segunda vez de acusações de que difamou a escritora Jean Carroll.
foi da mesa dos réus que Donald Trump assistiu seus advogados discutirem com o juiz federal Lewis Kaplan sobre as regras básicas de um caso civil. O ex-presidente se sentou 2 mesas atrás da escritora que o acusa de difamação e pede ao menos 10 milhões de dólares, o equivalente a 49 milhões de reais de indenização. O caso teria acontecido em 2019. De acordo com a acusação, Trump atacou a escritora em uma loja de departamentos em Manhattan. O juiz afirmou aos possíveis jurados que eles terão que considerar apenas quanto Trump deve pagar à escritora em indenização, e não se o suposto ataque aconteceu ou se Trump mentiu sobre o caso. Ele ressaltou que o julgamento deve durar de 3 a 5 dias. Donald Trump disse que quer depor no julgamento. O magnata, que diz ser vítima de perseguição política, pode passar grande parte deste ano alternando entre comícios de campanha e tribunais, enquanto tenta conquistar a nomeação para disputar as eleições presidenciais deste ano pelo Partido Republicano. Trump, por sua vez, se declarou inocente em 4 casos criminais que podem colocá-lo atrás das grades antes das eleições, em novembro, incluindo 2 sobre supostamente ter tentado reverter a derrota no pleito de 2020 para o democrata Joe Biden, além de também ser réu em ao menos 2 casos civis. Mesmo envolvido em uma série de polêmicas, Trump venceu a primeira disputa estadual do seu partido na segunda-feira por ampla vantagem, e as pesquisas de opinião o colocam na liderança para a próxima etapa daqui uma semana. Em discurso após vencer as primeiras prévias, Trump chamou os imigrantes do país de terroristas e afirmou que os Estados Unidos estão sendo invadidos e que vai fechar a fronteira norte-americana com o México. O comportamento de Trump continuou o mesmo que adotou durante seu mandato presidencial entre 2017 e 2021. Ele até prometeu um nível de deportações que não acontece desde 1950. No discurso, também chamou Joe Biden de o pior presidente da história dos Estados Unidos e afirmou que o democrata está destruindo o país. A França registrou no ano passado o menor número de nascimentos desde 1946, quando o país passava por uma reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial. Foram 678 mil registros, 6,6% a menos que em 2022. Os dados do Instituto Nacional de Estatísticas mostram uma forte queda na taxa de fertilidade da segunda maior economia da União Europeia, com uma média de 1,68 crianças por mulher, em comparação com 1,79 em 2022. Em 2021, a França foi o país mais fértil do bloco europeu, com uma média de 1,84 crianças por mulher, de acordo com a última comparação disponível da Eurostat, a agência de estatísticas europeia. O número de óbitos no país também registrou queda no ano passado. 631 mil mortes foram registradas, uma redução de 6,5% em relação a 2022, ano ainda marcado pela pandemia de Covid-19 e episódios de calor intenso. O crescimento natural da população foi ligeiramente positivo, ainda que seja o mais baixo desde o final da Segunda Guerra. A expectativa de vida de um recém-nascido avançou para 85 anos para mulheres e 80 anos para homens. Uma cidade ao sul da Rússia entrou em estado de emergência após um ataque da Ucrânia com drones nesta terça-feira. O lançamento danificou vários edifícios e feriu 2 crianças, segundo autoridades locais. Voronezh é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e fica a cerca de 250 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O prefeito Vadim Kestin disse que um estado de emergência foi declarado na área para lidar com o impacto do ataque. A Rússia tem uma base aérea perto da cidade onde alguns bombardeiros Sukhoi Su-34S estão baseados, de acordo com a mídia russa. O país frequentemente emprega a aeronave de caça-bombardeiro durante ataques aéreos contra a Ucrânia. A agência de notícias russa SHOT informou no Telegram que pelo menos 15 explosões foram ouvidas perto da base aérea e que alguns destroços de drones caíram nas proximidades de um prédio de apartamentos.
O Ministério da Defesa da Rússia disse que 5 drones ucranianos foram destruídos pelas defesas aéreas sobre a região de Voronezh e outros 3 foram interceptados. Segundo o órgão, outros 4 drones foram interceptados na região de Belgorod. Não houve comentários imediatos por parte da Ucrânia. Kiev intensificou os seus ataques aéreos nos últimos meses, no que diz serem ataques contra a infraestrutura militar russa para minar os esforços de guerra de Moscou. E a seguir, a OMS garante que o vício do cigarro está diminuindo aos poucos. E ainda, depois de 260 anos, macacos ruivos voltam ao habitat natural em Parque de Santa Catarina. Quando o assunto é lixo, o Rio de Janeiro não economiza. Em pouco mais de uma década, o estado do Rio de Janeiro aumentou a capacidade de gerar resíduos equivalente para lotar 2 estádios do Maracanã por ano. Um levantamento realizado por pesquisadores das Ciências do Meio Ambiente da Universidade Veiga de Almeida revelou que nos últimos 12 anos, o estado do Rio de Janeiro teve um acréscimo de mais de 360 toneladas de lixo produzidas por dia, um crescimento de 2,14% no período entre 2010 e 2022. Mesmo que o percentual pareça ser pequeno, são mais de 130 mil toneladas de resíduos anuais a mais a serem gerenciadas pelos 92 municípios no estado, quantidade capaz de encher 2 Maracanãs e meio. Só no dia da virada, 480 em Copacabana, um crescimento de cerca de 9% em comparação com o Réveillon do ano passado. Outro ponto que trouxe a atenção para o problema foram as enchentes causadas pelas chuvas fortes no fim de semana, que deixaram mais de 10 mortos, além de feridos e desabrigados. Um exemplo aconteceu em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Uma mulher desapareceu no rio Botas, que estava totalmente obstruído pelo lixo. A prefeitura tentou remover o acumulado de resíduos no local para dar escoamento ao rio usando uma retroescavadeira. Mas teve dificuldades por conta do excesso de lixo despejado de forma irregular nas vias fluviais. O esporte terá uma nova casa, desta vez um estádio da Arábia Saudita com uma infraestrutura jamais vista. O local será totalmente climatizado com teto retrátil e coberto por painéis de LED. É uma proposta ambiciosa, viu, Beatriz? Que promete revolucionar a indústria do entretenimento. Batizado de Príncipe Mohammed bin Salman, o estádio ficará no topo de um penhasco a 200 metros de altura, perto de Riad, capital do país. Ele ainda nem saiu do papel, mas já é figurinha carimbada para sediar algum dos maiores eventos esportivos do mundo, além de entretenimento e culturais. Isso pode ser explicado pela variedade de funções. Não são apenas os 45 mil lugares que impressionam. O projeto prevê um teto retrátil que vai se adaptar com as condições climáticas do dia. As paredes serão deixadas de lado. A bola da vez são as placas de LED, que serão usadas para criar uma experiência imersiva aos fãs. Isso vai permitir que o local mude de cara em poucas horas. As paredes de LED, por exemplo, funcionarão como um portal para transmissões de eventos ao vivo, filmes e até shows de laser. Até parece que tanta coisa vai fazer o estádio perder dinheiro com o consumo de energia. Mas isso não vai acontecer. O consumo será reduzido. Isso vai acontecer através do resfriamento ecológico, que será construído embaixo da estrutura. Ele será usado para captar a água da chuva e resfriar os sistemas de ar-condicionado. O estádio ficará dentro da cidade de Iquidia, que está sendo projetada para ser a capital do esporte e dos jogos digitais do mundo até 2030. Tudo isso faz parte do projeto Giga, que tem como alvo o interesse na economia do conhecimento. Os valores para a construção do estádio ainda não foram divulgados, mas os sauditas planejam receber cerca de 2 milhões de visitantes por ano, além de outros 6 milhões que deverão participar de atividades disponibilizadas no local. Vale lembrar que a Arábia Saudita é a única candidata a sediar a Copa do Mundo de 2034. A FIFA deve confirmar a sua escolha ainda este ano. E o estádio provavelmente será a casa da final do maior evento esportivo do planeta.
A procura por coletes à prova de balas cresceu 35% na última semana devido ao agravamento da crise de segurança no país. O estado de emergência decretado pelo presidente Daniel Noboa completou 8 dias nesta terça-feira e, ao que tudo indica, a normalidade não vai voltar tão cedo no país. Assustados e temendo por suas vidas, moradores das principais cidades procuram cada vez mais equipamentos de proteção. Em Guayaquil, uma das mais violentas, as vendas subiram cerca de 40% na última semana. De acordo com comerciantes da região, os coletes à prova de balas estão sendo vendidos para empresas e para empresários. Mas, de acordo com os lojistas, não é a primeira vez que isso acontece. Em agosto do ano passado, após o assassinato a tiros do candidato presidencial Fernando Villavicencio, as vendas de coletes à prova de balas também dispararam. Nas lojas especializadas em vender roupas de proteção, é possível encontrar coletes masculinos e femininos que podem ser usados sob a roupa, coletes para agentes de segurança e até um casaco com placas antibalísticas na parte da frente e das costas. Dependendo do calibre que suporta, os coletes à prova de balas custam entre $1.000 e $2.500, o equivalente a R$12 mil. Também existe a procura por armas não letais de proteção pessoal, como um bastão retrátil que pode ser levado no bolso. O colapso na segurança pública do país aconteceu após a fuga da prisão de Adolfo Mácias, conhecido como Fito. Desde então, o país viveu diversos episódios de violência, como atentados com explosivos, sequestros de policiais e rebeliões em penitenciárias com centenas de reféns. A Coreia do Norte fechou várias agências que treinaram para promover a cooperação e a reunificação com a Coreia do Sul. O líder Kim Jong-un pediu mudanças constitucionais que lhe permitissem ocupar o país vizinho. O líder norte-coreano também relatou que não considerará a fronteira marítima de fato entre os dois países e ameaçou travar uma guerra aberta se Seul violar nem que seja 0,001 milímetro de seu território. O presidente sul-coreano disse ao seu gabinete que uma provocação do norte receberá uma resposta múltiplas vezes mais forte e enfatizou as esmagadoras capacidades de resposta do seu exército. A retórica beligerante de ambos os líderes reflete a flexibilidade das relações entre as duas Coreias, agravada após o recente lançamento de um satélite espião por parte de Pyongyang, que desencadeou a suspensão de um acordo militar para conter as fronteiras fronteiriças. A decisão anunciada pelo Parlamento da Coreia do Norte de fechar as agências de cooperação se soma a outras medidas que aumentaram as tensões, como manobras militares com fogo real ou o lançamento de mísseis. Num discurso na Assembleia Suprema do Povo, Kim pediu a adoção de novas medidas legais que definiriam formalmente a Coreia do Sul como o país mais hostil. Kim disse que é possível especificar na Constituição a questão de ocupar completamente, subjugar e recuperar a República da Coreia e anexá-la como parte do território da nossa República, no caso de uma guerra estourar. A República Popular Democrática da Coreia e a República da Coreia, nomes oficiais do Norte e do Sul, foram fundadas há 75 anos, mas ainda se compartilham entidades independentes. Além de se encontrarem técnicas em conflito, posto que as hostilidades da Guerra da Coreia de 1950 a 1953 terminaram com um armistício, mas nunca se chegou a distribuir a paz entre os dois países. Até agora, as relações entre ambos eram administradas pelo Ministério da Unificação em Seul e pelo Comitê para a Reunificação Pacífica em Pyongyang, uma das agências abolidas pela Assembleia Norte-Coreana. De cada 5 adultos, cerca de 1 consome tabaco no mundo todo. O relatório da Organização Mundial da Saúde demonstra uma queda constante nos últimos anos, mas ao mesmo tempo alerta que a indústria tabagista luta para reverter esta tendência.
Um novo relatório que analisa as tendências do consumo da substância desde 2000 e projeta até 2030 revelou que 150 países conseguiram reduzir o consumo. Em 2022, 1 em cada 5 adultos em todo o mundo era fumante ou consumia outros produtos do tabaco, em comparação com 1 em cada 3 no início do século. Ainda que as taxas de tabagismo estejam diminuindo na maioria dos países, a OMS alertou que as doenças relacionadas ao tabaco podem permanecer elevadas durante alguns anos. O tabaco mata atualmente mais de 8 milhões de pessoas por ano, entre elas, mais de 1 milhão de não fumantes que estão expostos ao fumo passivo. Mesmo com a redução do número, a OMS afirmou que o mundo vai ficar abaixo do objetivo de uma redução de 30% no consumo de tabaco entre 2010 e 2025. Há mais de 50 países que podem atingir essa meta, inclusive o Brasil, que já reduziu o consumo de tabaco em 35% desde 2010. Extintos há cerca de 260 anos em Florianópolis, Santa Catarina, os bugios ruivos finalmente voltaram às florestas da ilha catarinense. Após mais de 4 anos de reabilitação, um trio de macacos dessa diferente espécie foi solto. A caça e o desmatamento ilegal não foram capazes de acabar com esses fortes primatas. Eles resistiram, mesmo após 2 séculos de extermínio. Ainda são poucos, por enquanto, apenas 3. 2 machos e uma fêmea. O ranhento e o ruivo, que fazem companhia para a dona sem cauda. Todos são adultos. Uma família que, após uma longa jornada de reabilitação, teve a chance de voltar para as matas. A soltura foi liderada pela organização Silvestre Santa Catarina. A intenção é recuperar a espécie que foi perdida na ilha de Santa Catarina, além de resgatar algumas interações ecológicas que foram perdidas com sua extinção. Mas antes de voltarem à floresta, os primatas passaram por dezenas de exames clínicos e veterinários e também aprenderam habilidades comportamentais que serão fundamentais para garantir a sua sobrevivência na natureza. Além disso, foram vacinados contra a febre amarela, doença que para eles é letal. Na reta final, pouco tempo antes da soltura, passaram cerca de 1 mês em um recinto de aclimatação, usado para que eles se adaptassem à floresta. O programa afirmou que outras 5 solturas de bugios ruivos já estão previstas para acontecer nesse primeiro semestre do ano, mas o trabalho com o trio ainda não acabou. Eles serão monitorados por uma equipe do projeto, que utilizará drones, armadilhas fotográficas e gravadores de áudio para acompanhar a evolução. Nenhum detalhe deverá ser perdido. Aliás, é um novo capítulo para essa linda história da fauna brasileira. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.